Atos 9, versículos 26 a 31, e diz assim então a palavra do Senhor. E quando Saulo chegou a Jerusalém, procurava ajuntar-se aos discípulos, mas todos o temiam, não crendo que fosse discípulo. Então Barnabé, tomando-o consigo, o trouxe aos apóstolos e lhes contou como no caminho ouviram ao Senhor e este lhe falara, e como em Damasco falara ousadamente no nome do Senhor. E andava com eles em Jerusalém, entrando e saindo, e falava ousadamente no nome de Jesus. Falava e disputava também contra os gregos ou helenistas, mas eles procuravam matá-lo. Sabendo-o, porém, os irmãos, o acompanharam até Cesareia e o enviaram a Tarso. Assim, pois, as igrejas em toda a Judeia e Galileia e Samaria tinham paz e eram edificadas e se multiplicavam, andando no temor do Senhor e na consolação do Espírito Santo. Pergunto ao irmão Josué para pedir a bênção pela mensagem. Nosso bendito Deus e Santo Pai, no nome do Senhor Jesus, nós damos graças mais uma vez pelo privilégio de reunirmos na ceia e agora, ao abrir o Teu Santo Livro para ouvir a Tua Palavra, pedimos a Tua bênção, a direção sobre o irmão que acabou de ler esta palavra. Pedimos a Tua orientação e que seja uma palavra de bênção para todos nós. E assim nos entregamos em Tuas mãos e na direção do Teu Espírito Santo, no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Esta passagem, este capítulo, é conhecido pela conversão de Paulo. This chapter is known for the conversion of Paul. E muitos focam nessa conversão. E de facto foi uma conversão bastante dramática. And so many will focus on the conversion of Paul, and it was really a dramatic conversion. Muitas vezes nós esquecemos do resto do capítulo, and often we forget about the rest of the chapter. Nós sabemos que, através de Gálatas, que depois da sua conversão a Damasco, ele ainda foi para o deserto 3 anos. And so we know from Galatians that after he was saved in Damascus, Paul still went to the desert for 3 years. E Lucas optou por não falar nisso e saltou para quando ele estava em Jerusalém. And so Luke chose to skip over that part of Paul's life and he just goes right to when Paul went to Jerusalem. Mas em Gálatas nós aprendemos que ele esteve no deserto 3 anos a ser ensinado pelo próprio Senhor Jesus Cristo. And so we know from Galatians that the Lord Jesus was in the desert for 3 years, being taught directly by the Lord Jesus Christ. Se querem procurar, podem ler em Gálatas capítulo 1, versículos 11 até capítulo 2, versículo 10, e especificamente os versículos 17 e 18 do capítulo 1 de Gálatas. So if you want to verify that, it's in Galatians chapter 1 through 11, verse 11 through chapter 2, verse 10, and especially verses 17 and 18 from Galatians 1 tells that story. E então nós sabemos que o apóstolo Paulo teve o mesmo, ou quase o mesmo treino que os outros discípulos. Não é? Eles tiveram 3 anos com o Senhor, Paulo também teve 3 anos com o Senhor. And so we see that Paul actually had a very similar training to the other disciples. They had 3 years with the Lord, and Paul had 3 years with the Lord as well in the desert. Okay? E então depois disso é que Paulo vai a Jerusalém. Ele aparece em Jerusalém. So it's only after that Paul shows up in Jerusalem. Eu acho que sabendo isso através de Gálatas ajuda-nos a perceber um pouco a reação dos crentes em Jerusalém. I think that when you understand what Paul said in Galatians, that he went away for 3 years, that helps us to understand the reaction of the Christians when he arrived in Jerusalem. Ou seja, a última vez que eles sabiam de Paulo, ele era Saulo e estava a perseguir crentes. The last time the believers in Jerusalem knew anything about him, his name was Saul,
and he was persecuting Christians. Depois ele foi para Damasco, ouviram qualquer história de ele se converter, mas depois nunca mais o viram. And so they heard of him going to Damascus, they heard that he was saved, but they weren't sure, and then he disappeared. E agora ele aparece em Jerusalém. And now he shows up in Jerusalem. Uns meros 3 anos depois, portanto não é muito tempo. Muitas pessoas ainda lembravam-se de como ele entrou nas casas e arrastou as pessoas para fora e depois os prisões, não sabemos se alguns foram mortos. So these believers, all they could remember was just 3 years ago, which is not very long. Paul was entering into their houses and dragging them out and putting them in prison and maybe even killed some of them. E então, eles não estavam assim muito certos sobre este indivíduo. So they weren't really sure about this guy. E também porque Paulo esteve pouco tempo em Damasco, não é? Não houve muito tempo para eles poderem, isto é sincero, não é sincero. Also, he was a short time in Damascus, so they didn't know was it a sincere conversion or not. Eles tinham medo, diz aqui na Bíblia, não é? Versículo 26, todos o temiam. In verse 26 it says, everyone was afraid of him. Será que isto era só uma farce? Não é? Para ele saber quem são os crentes e depois apanhá-los, não é? Was this just a false way for him to know who are the Christians and then he can catch them? Então eles tinham estas suspeitas, e eram suspeitas legítimas. And so they had these suspicions, and they were legitimate suspicions. E então nós estou só a dizer isto para dar-vos uma ideia da situação. So I'm just trying to explain the situation that we find ourselves in. Mas é interessante que Paulo realmente converteu-se. But we know that Paul really did get saved. E quando ele vai a Jerusalém, a primeira coisa que ele faz diz assim, não é? Procurava ajuntar-se aos discípulos. So when Paul comes to Jerusalem, the Word of God says that he looked for the disciples to join them. Eu acho que isso é realmente a atitude de qualquer crente. Quando viaja, não é? Eu ouço falar de muitos crentes que vão de férias e não vão à igreja enquanto estão em férias, não é? Mas eu acho que Paulo, se tivesse férias, ele procurava os crentes para ajuntar-se a eles, não é? We see that he wanted to find where the Christians were so he could join them. And many Christians go on vacation and then they don't go to church when they're on vacation. And I think that that's not the Christian attitude. I think if Paul were here today and he had vacation, he would go and find a church to be with the believers while he was with them. Então, nós vemos que ele procurou, foi uma coisa proativa. Não é só, olha, ninguém me falou numa igreja, portanto eu não fui a nenhuma igreja. Não, onde é que estão os crentes? Eu quero encontrá-los, eu quero ajudar-me a eles. So, Paul was proactive. He wasn't just sitting around, well, I don't know where the church is, so I won't go to church. He was actively looking for a church so he could join the believers. E depois nós vemos que ele não só queria encontrar crentes com quem se juntar. Versículo 26 diz que ele procurava ajuntar-se aos discípulos. We see he didn't just want to be with believers, he wanted to be with disciples. O que é um discípulo? Um discípulo é alguém que está ativamente a seguir o Senhor Jesus Cristo, a fazer o que Ele ensinava, a viver como Ele viveu. Nos tempos em que isto foi escrito, era esse o sentido de discípulo. Era alguém que fazia o que o seu rabi fazia, em tudo. The meaning of disciple in these days was a person who would follow a rabbi and he would do everything the rabbi would do. Então, Paulo queria estar com pessoas que, como ele, estavam fervorosas pelo Senhor, estavam a viver na alegria do Senhor e ativos a servir ao Senhor. So Paul was looking not just for people who said they were believers, but people who were on fire for the Lord, who wanted to serve the Lord and who were doing that. Então, nós vemos essa situação. E nós vemos que os crentes estavam um bocado com medo dele. And so we see the situation, and we see that the believers also
were a little afraid of them. Não é que os discípulos faltavam de fé, mas eles estavam a exercer prudência, não é? It's not that the disciples were lacking in faith, but they were trying to be wise, to be prudent. Nós sabemos situações em que há perseguição, não é? E os crentes tomam precauções. Eles não estão só, vou fazer isto ao público e eles que me matam, não é? Não, eles tomam precauções, eles escondem-se, não é? Os batismos são mais discretos, coisas assim. So, just because we're believers doesn't mean that we have to be foolish. And we know that believers in persecuted countries take precautions, they're careful. They don't just go out to the street to be killed, but they do things discreetly and carefully. Muito bem, vamos para versículo 27, não é? Então, verse 27. Então Barnabé tomou consigo e trouxe aos apóstolos e lhes contou como no caminho ele vira o Senhor e este lhe falaram e como em Damasco falara ousadamente no nome do Senhor Jesus Cristo. Então nós sabemos, através de várias passagens, Atos 4, versículos 35 e 37, Atos 11, versículos 19 a 26, que Barnabé era um pacificador, não é? Ele era um pacificador, ele era um reconciliador e ele era um encorajador. E nós estamos a ver agora Barnabé a usar os dons que Deus lhe deu para fazer isto. É bom nós também vermos esse exemplo de Barnabé, não é? E de nós também sermos encorajadores, reconciliadores, pacificadores. So Barnabas, he was a man of peace, and he liked to reconcile people, and he was an encourager. And it's a good example for us as well, to be people of peace, people who reconcile, and who try to find a way of there being peace. Então ele levou Saulo consigo para mostrar que não tinham nada que temer. Ele podia dizer, eu penso que não há nenhum problema com Saulo, deixam lá entrar na vossa igreja, mas eu vou para aquela igreja ali. Não é? He could have said, I think Paul is safe, you can let him in your church, but I'm going to go to that church over there. Não, ele pega em Paulo consigo. Portanto, se Paulo era realmente um espião, ele estava a pôr a sua vida em risco, não é? So, Barnabas takes Paul with him. If Paul was really a spy, then Barnabas was putting his life at great risk. But he did this to show that there is nothing to fear. Mas ele fez isto para mostrar que realmente não havia nada a temer, não é? E depois nós vemos que Barnabé, no versículo 27, não levou Paulo para a igreja. Ele levou aos apóstolos. So we see that Barnabas did not take Paul to the church. He took him to the apostles, to the leadership. E então, que certamente eles também eram os anciãos das igrejas em Jerusalém. Então nós vemos que há aqui um processo de verificação, não é? E que os anciãos realmente são responsáveis, todos são responsáveis, mas eu acho que os anciãos têm um pouco mais dessa responsabilidade de verificar este indivíduo é mesmo de Cristo, este indivíduo está em comunhão, como é que é isto, não é? So we see that the elders, because I believe the apostles were probably elders in that local church as well. The elders have a responsibility to see, is this person really a believer? Is he not a believer? Is he in fellowship? They have that responsibility. E então, e provavelmente entre estes apóstolos era Pedro e Tiago, o irmão de Jesus. E então ele levou a eles, não é? E eles então, não sei se tem essa expressão no Brasil, vedar, não é? Eles estavam a verificar, vamos dizer assim, pôr à prova, não é? Não há dúvidas que eles fizeram muitas perguntas a Paulo, não é? So they vetted Paul. They were really checking out him, and in this meeting, no doubt, the apostles asked Paul many questions to make sure that he was a true believer. E ao fim dessa reunião,
não é? E Barnabé também intercedeu por Paulo, não é? And Barnabas also was speaking in Paul's favor. Ao fim dessa reunião, obviamente, os apóstolos aceitaram, não é? Eles acreditaram, realmente Paulo se converteu. E então, com isso, os apóstolos para dizer à igreja: olha, nós reunimos com ele, fizemos muitas perguntas, ele falou, blá blá blá, e nós sabemos com toda a certeza, ele é um de nós, não é? Ele realmente aceitou o Senhor. And so the apostles then went to the church and they said, we have done everything we could, we asked him all these questions, we listened to him, and we know for sure he is a believer, he is one of us. E Barnabé, que estava em Damasco, também testificou. E nós vemos que a Bíblia requer isso, requer testemunhas, não é? E estamos aqui a ver um processo muito bem feito, em que Paulo responde perguntas e questões, mas Barnabé também testifica. Olha, eu sei que ele se converteu, eu estava lá, eu vi, etc. And so we see that Barnabas also testified, he witnessed. And that's a biblical process. To verify something, you need a witness. And so Barnabas was that witness. E então Paulo foi aceito. O que é interessante é que Paulo não só se converteu, mas logo que ele converteu, diz aqui no fim do versículo 27, ele falou ousadamente do nome do Senhor Jesus. So we see at the end of verse 27 that Paul didn't just become saved, but immediately in Damascus, he spoke with boldness the name of the Lord Jesus to other people. E realmente para alguém que um dia antes era perseguidor, para no próximo dia ou nos próximos dias começar logo a testemunhar de Jesus, isso realmente mostra que isto é verdadeiro. Não é? Porque os de Jerusalém estavam a pensar, ele desapareceu durante 3 anos, o que é que se passou? Mas Barnabé está a dizer, não, isto foi de um dia para o outro. Houve ali uma prova, não houve tempo para Paulo e os sacerdotes, não é? E o Não, Sinédrio? Sinédrio. É Sinédrio? Ok. Para eles fazerem um plano de 3 anos, planearem e prepararem, não. De repente Paulo se converteu e Barnabé testemunhou isso e falou nisso. So there was no time for Paul and the Sanhedrin and the priests to prepare something for 3 years, because that's what they maybe thought. But Barnabas says, no, from one day to the next, back in Damascus, he was persecuting Christians and then he was saved and he was speaking boldly about Jesus. Então, versículo 28. E andava com eles, Paulo andava com eles em Jerusalém, entrando e saindo. Então, essa expressão andando e saindo é uma expressão que ele tinha total liberdade entre eles, não é? Ele ia à casa deles, eles iam à casa dele, ia à igreja, fazia tudo com eles, andava com eles. Essa expressão andar com alguém é realmente de viver com essa pessoa, não é? De fazer parte da vida dessa pessoa. Ele entrava e saía à vontade. Não é que alguns esqueceram, também os apóstolos pensam que és salvo, mas eu e minha filha vamos ficar aqui de parte. Não, aqui a ideia é que eles realmente o receberam, como se fosse um deles. And so here the Word of God says that he walked with them, and that means he lived with them. The expression means he lived with them. And he entered and he left with them. And that means that he had complete freedom among them. They really received him. Então, nós estamos aqui a ver uma aceitação total, sem reservas, não é? E é o que nós também devemos fazer. Quando realmente alguém vem e diz que é crente, e os anciãos fazem as suas perguntas, etc., e verificam que esta pessoa é um crente e que nós devemos recebê-lo no nosso meio, então nós devemos de receber mesmo, não é? Sem reservas, não é? Aceitar essa pessoa como se fosse o Senhor Jesus Cristo. And so we should do the same thing when a new person comes and the elders have talked with that person, they know this is a true believer, and they say, we will receive this person in our fellowship. Then we should do the same thing these believers did. Just really receive them without
hesitation, without reservation, and just accept it as part of the family. Muito bem, versículo 29. E Paulo falava ousadamente no nome de Jesus, falava e disputava também contra os gregos, e aqui a expressão gregos no hebreu é helenistas, que são judeus que aceitaram a cultura grega, já não vivem na cultura judaica, mas a cultura grega, e com isso também veio menos compromisso com o judaísmo. Ou seja, os helenistas, os judeus praticantes, não gostavam dos judeus helenistas porque eles diluíram muito a sua fé para incluir aspectos da cultura e ideologia grega. Então eles eram vistos como judeus de segunda categoria, não é? Porque não estavam a seguir tudo, não estavam a vestir-se como judeus e etc. So here the expression Greeks, I don't know how it is in Nepalese, but in the Portuguese and English Bible, in the Greek it's Hellenists, which was an expression meaning Jews who were living with a Greek culture. And they did not look like Jews, they looked more like Greeks. They didn't follow Judaism completely, but they accepted a lot of ideas from the Greek philosophy and so forth. Então, Paulo disputava também contra os helenistas, não é? Os judeus que aceitaram muito da cultura grega. E eles procuravam matá-lo, não é? Então nós vemos aqui também há várias coisas. Primeiramente, Paulo não tardou em provar a sua sinceridade e a sua fé, não é? So we see here several things, and one of them is that Paul, it didn't take long for Paul to show that he really loved the Lord, and he was immediately going out and speaking in the name of the Lord Jesus Christ. Ele evangelizava constantemente, não é? He was always witnessing, always evangelizing. E ele também mostra aqui várias coisas que vão marcá-lo para o resto da sua vida, não é? And here we also see a few things about Paul that mark him for the rest of his life. É interessante quando um bebê nasce, pouco depois vamos ver certas características da sua personalidade que vão persistir até o resto da sua vida, não é? It's interesting when the baby is born, the baby starts to show aspects of his personality that's going to be there for the rest of his life. E aqui temos Paulo, só com 3 anos de vida em Cristo, e ele já tem características que nós vamos ver ao longo da sua vida. So Paul here is just a 3-year-old baby in Christ, and he's already showing some characteristics that he's going to have for the rest of his life. Primeiramente, ele tem um amor e uma paixão pelas pessoas da cultura não hebraica, não é? Deus já pôs isso no seu coração. Ele estava a ir atrás dos judeus helenistas, não propriamente dos judeus. First thing we see is that Paul already had a love and passion for people whose culture was not Hebrew. God already placed in his heart a desire to reach non-Jews. Também vemos que ele tinha uma tendência para entrar em discussões intelectuais, não é? So we also see he had a tendency to get into intellectual arguments with other people. Não é? Diz aqui que ele disputava também, não é? E nós vamos ver isso ao longo da sua vida, em Atos dos Apóstolos e mesmo nas epístolas, quando ele toma a defesa de Cristo e da doutrinação. And we see Paul disputing in Acts of the Apostles and arguing, and even his epistles he argues in defense of the Lord and of sound doctrine. Também nós vemos como o Senhor usou estas características na sua vida para a sua glória, não é? Nós sabemos que ele era o apóstolo para os gentios, mais tarde, não é? Então vemos que este amor que ele já tinha, neste caso não havia muitas pessoas não judaicas em Jerusalém, mas havia os judeus helenistas, não é? E então Deus usa isso para espalhar o Evangelho para o mundo não judeu. E
também nós vemos como o Senhor usa a sua capacidade intelectual, não é? Para converter pessoas, mas também para defender a doutrinação, não é? So we see the Lord uses these characteristics. First of all, his love for the Gentiles to then make him the apostle to the Gentiles. And then also his intellectual capacity. God uses that as well for his glory in Paul's life. Quem pode discutir com Paulo em Romanos, não é? Quando ele apresenta o plano de salvação tão claramente e de uma forma tão organizada, não é? Who can argue with Paul about salvation when you read the book of Romans, where he sets the plan of salvation in such an organized way? E muitas outras coisas que nós vemos. Mas nós vemos no fim do versículo que os helenistas não gostaram dele e começaram a planear o homicídio de Saulo, não é? But we see that the Jews who had a Greek culture didn't like him, and they started to plan how to murder him, how to kill him. E nós também vemos este padrão na sua vida, por onde ele vai. Há judeus, helenistas ou não, que não gostam da mensagem dele, não gostam da maneira que ele consegue defender tão bem a sua fé, e eles não conseguiam. E é assim, muitas vezes, quando uma pessoa não consegue ganhar numa discussão, às vezes eles recorrem a meios violentos, não é? Não conseguem te bater com palavras e com intelecto, então leva, não é? And we see that many times when people cannot win an argument, they turn to violence and they start to become violent against those. E nós vemos isso ao longo da vida de Paulo, não é? E realmente ele, quando entrava em sinagogas por todo o mundo romano, ele apresentava Cristo. Porque que muitas vezes, às vezes aceitavam e convertiam-se, mas quando não aceitavam, muitas vezes recorriam imediatamente à violência. Porquê? Porque eles não tinham argumentos contra Paulo. Porque Paulo tinha uma forma de apresentar as coisas de uma forma muito organizada, com muita base bíblica do Velho Testamento, e eles não tinham como argumentar, então eles viravam para a violência. So, when we read about Paul's life, many times when you go to different places, many times people accepted and were saved, but when they did not accept, they would turn to violence right away. Why was that? It was because they couldn't argue against him. He presented the gospel in such a way that was organized, but also with a lot of basis in the Old Testament, and they couldn't argue with him, so they turned to violence. Muito bem. Então vamos para o versículo 30. Verse 30. Sabendo-o, porém, os irmãos o acompanharam até Cesareia e o enviaram a Tarso. E então, nós vemos aqui que várias coisas interessantes. Várias coisas muito, muito interessantes que são exemplos para nós. Primeiramente, so we see here a few very, very interesting things that we can apply to ourselves. Primeiramente, se nós lembramos, o versículo 26 diz que ele procurava ajuntar-se aos discípulos. So in verse 26 we see that Paul wanted to find the disciples. Discípulos são aqueles que seguem o Senhor. So disciples are those who follow Jesus. É uma expressão que não é íntima. É uma descrição. Não é? Quem são estas pessoas? São as pessoas que seguem a Cristo. So the word disciples, it's not an intimate word. It just describes them. They follow Jesus. Mas agora no versículo 30, a palavra muda. But in verse 30, the word changes. Já não é discípulos, agora são irmãos. So it's no longer disciples, now it is brethren or brothers. E eu acho que isto demonstra a mudança que houve naqueles irmãos. Primeiramente o temiam, mas depois de conhecê-lo, eles o amavam. So we see here the change in the church there. At first they were afraid of him, but now when we get to verse 30, they really loved him and saw him as a brother, and he saw them as brothers and sisters.
Muito bem. E nós vemos este sentimento de amor fraternal que eles tinham com ele. E o que é que trouxe esse amor fraternal? Era o amor que Paulo tinha para com o Senhor e os irmãos tinham para com o Senhor. Então estamos a ver que quando pessoas se reúnem e eles todos têm o mesmo amor, digamos assim, vertical para com o Senhor, isso causa que o amor horizontal acrescenta também. And so we see that when believers come together and they share the same love for the Lord, I would say the vertical love, that makes the horizontal love for each other to grow even more. E como é que nós sabemos que eles realmente amavam Paulo? How do we know that they really loved Paul? Well, they knew that people wanted to kill Paul. Eles sabiam que havia pessoas que queriam matar Paulo. Okay? Que a vida de Paulo estava em risco e provavelmente eles pagaram uma banda de salteadores para apanhá-lo quando ele estava a caminhar numa estrada algures. They knew that they wanted to kill Paul, and they probably had hired some bad people to catch Paul while he was traveling somewhere and then to kill him. E eles preocuparam-se por Paulo e queriam levá-lo a um lugar seguro. And they were worried for Paul's life and they wanted to take him somewhere where he would be safe. Se não o amassem, diziam, alguém quer matá-lo, olha, vamos ver como é que isto vai suceder, não é? They could have said, someone wants to kill Paul, let's see what happens. Mas não, eles tomaram uma posição imediatamente em defesa dele. They didn't wait to see what would happen. They immediately took action to save Paul. Mas não só tomaram ação. Eles podiam ter dito, Paulo, alguém quer te matar, está aqui dinheiro, larga Cesareia, depressa, apanha um barco, vai para Tarso, desaparece daqui, senão vão-te matar e nós não queremos isso. Mas eles não fizeram isso. Eles foram com ele. Eles arriscaram a sua própria vida. Não é? Se alguém está com uma arma apontada a alguém e nós estamos próximos, a nossa tendência é de afastarmos essa pessoa. Eles ajudaram-se a ele. Não é? Puseram as suas próprias vidas em risco. They didn't just send Paul to Caesarea. Here's some money, Paul, go to Caesarea, catch a boat and go to Tarsus. No, they joined him. They went with him. Even though they knew that people were trying to kill him, they put their own lives at risk by joining him and going with him to Caesarea. Então nós vemos o grande amor que eles tiveram por ele. Eles não teriam feito isso se eles não realmente o amavam muito. E eles não o deixaram até o barco sair, não é? E eles estavam seguros que ele ia para um lugar são e salvo, lugar onde ele cresceu, Tarso, tinha lá família, amigos, etc. Então eles estavam a ter a certeza que ele ia estar bem. So they sent him off on that boat and they didn't leave him until he was on the boat and he was safe. And they sent him to Tarsus, which is where Paul grew up. So surely he had their family and friends that would take good care of him. Muito bem. Então versículo 31. Assim, pois, as igrejas em toda a Judeia, Galileia e Samaria tinham paz e eram edificadas e se multiplicavam, andando no temor do Senhor e na consolação do Espírito Santo. Então nós estamos a ver aqui que a igreja agora tem paz, não é? Então é interessante, parece que a presença de Paulo causou alguma fricção, não é? E depois de Paulo ir embora, as pessoas que odiavam Paulo apaziguaram-se. So we see that Paul did cause some friction, some problems there. And when Paul was gone, it seems like there was peace for a little while. Isso às vezes nos mostra que há diferentes estratégias. E algumas são boas, algumas não são boas. Mas talvez o que Paulo fez não foi assim tão mal, não é? Porque ele apresentou o Evangelho de uma forma poderosa. E apesar de haver paz agora, as pessoas que ouviram os argumentos de Paulo agora, já vamos ver que isto causou com que a igreja se multiplicasse, não é? So, sometimes we have to be careful with our methods. Some methods are too much friction, some are not. We see that when he left there was peace.
But we also see that people got saved after he left. And surely it was because Paul presented such a good defense of the gospel that after he left and the friction was gone, the people felt free to accept Christ. Muito bem. Então nós vemos que com esta paz a igreja teve liberdade para crescer, não é? E nós vemos que eles cresceram de dentro, porque diz aqui que eram edificados, mas também cresceram em número, porque diz que multiplicavam, não é? Então estamos a ver um crescimento duplo, que é realmente o que nós desejamos para qualquer igreja, não é? Crescimento espiritual de cada crente, mas também crescimento em números, de pessoas a converterem-se e a juntarem-se à igreja. E nós vemos que isto aconteceu lá. Muitas vezes, quando a igreja tem paz e não é perseguida, ela torna-se preguiçosa e pouco a pouco vai perdendo esse fervor, não é? Mas aqui nós vemos que a igreja, quando a perseguição parou, eles aproveitaram, não é? E tornaram-se mais ativos e vemos que se multiplicavam. Many times when the church has peace and there's no more persecution, the church becomes lazy and stops doing the work of the Lord. But here we see that this church, when the persecution stopped, they took advantage of the freedom they had to preach the gospel, and they were multiplied. The Bible says they multiplied in number. Muito bem. E depois nós vemos aqui uma forma interessante deste texto acabar. Diz que as pessoas, os crentes foram edificados, os que não eram crentes converteram-se e a igreja multiplicou-se, e que eles então andavam no temor do Senhor e na consolação do Espírito Santo. So we see that the Christians were edified and unbelievers became saved and the church was multiplied. And then it says that they were edified, they were built up, and in the fear of the Lord and in the consolation or the comfort of the Holy Spirit. O temor do Senhor. Temos aqui duas coisas, temor e consolação. O temor do Senhor fala-nos de reverência imensa pelo Senhor, não é? A igreja não era informal, casual, eu não sei como descrever, mas nós conhecemos muitas igrejas e crentes hoje em dia que realmente agem de uma maneira que mostra que eles não têm temor ao Senhor. O Senhor é um amiguinho, não é? E nós vemos que não era o caso aqui. So we see that they had the fear of the Lord. They didn't treat the Lord in a casual manner, as if He's my buddy. They had the fear of the Lord. E nós vemos que eles também tinham temor por causa da força existente em Deus. Uma forma que eu ouvi o temor do Senhor ser explicado é a eletricidade, não é? Quando às vezes há um problema em casa e nós temos que arranjar eletricidade, nós desligamos o disjuntor, mesmo assim estamos ali com um bocado de medo. Não é que a eletricidade é uma entidade má que quer nos ferir, mas é que a eletricidade tem muita força e pode nos ferir. E quando nós nos aproximamos do Senhor é com essa mesma atitude de Ele quer o nosso bem, mas Ele é um Deus também poderoso e nós temos que ter esse temor dele, não é? So the fear of the Lord is kind of hard to explain. It doesn't mean they were afraid of God, but that there was a certain fear because He is powerful. And it's somewhat like electricity. When you work with electricity, you're very, very careful because it can really hurt you. And so that's the way we are with the Lord. We know He loves us, but we approach Him with that healthy fear of the Lord. Não sei se já leram os livros do C.S. Lewis, Crônicas de Nárnia e outras histórias. Eu não aprovo do C.S. Lewis muita coisa que ele escreveu, mas há uma cena no livro dele, num dos livros dele, que realmente é interessante e são as crianças que estão numa aventura e há um leão e esse leão representa Deus nesta história, é uma alegoria.
E eles sempre ouvem falar do leão e então a certa altura eles encontram-se com o leão vem ter com eles. E é um leão gigante. E é interessante que eu tenho ali umas frases muito interessantes que as crianças, quando o leão aproximou-se, era tão grande que eles estavam assim a tremer um pouco. Ao mesmo tempo, os olhos do leão estavam cheios de amor para com ele. E eles sabiam, segundo o autor, né, que estavam completamente seguros. Que este leão não ia de maneira nenhuma magoá-los. Mas só a presença do leão fazia com que eles tivessem aquele temor. E eu acho que é assim o temor do Senhor. Nós sabemos que Ele nos ama, que Ele não nos vai fazer mal. Mas nós temos que ter aquele temor, não é? Saber que estamos na presença de um ser poderoso. And so I just remember a part of one of C.S. Lewis's books where the children come in front of the great lion, and the lion represents God in this story. And when they come before the lion is really large, and the children are trembling because he's so big and powerful, and it's kind of scary. But at the same time, they could see in the lion's eyes that he loved them and was kind to them, and they knew they were perfectly safe. But they still had that fear, this healthy fear, because he's so powerful. And that's how we should be with the Lord. E então nós temos que andar no temor do Senhor. É importante nós termos o temor do Senhor. Em Provérbios diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. It's good for us to have the fear of the Lord. It's not being afraid of God. Proverbs says that the fear of the Lord is the beginning of wisdom. And it is good to have the fear of the Lord. É bom ter o temor do Senhor, mas não só. It's good to have the fear of the Lord, but that's not the only thing we should have. Porque o versículo continua e diz, e na consolação do Espírito Santo. And so the verse continues, says the fear of the Lord, but then it also says, and the comfort of the Holy Spirit. Então, temor sem consolação é medo, não é? É como as religiões pagãs, que fazem com que o povo tenha medo dos seus deuses, ou no caso da Igreja Católica, medo de Deus, e isso não é o que Deus quer. And so fear of the Lord has to come with comfort of the Holy Spirit. If you have only the fear of the Lord, then you're the same as all the other religions in which they are afraid of God or of their gods. O Espírito Santo é o grande consolador, não é? E ele traz essa consolação e essa paz para o nosso coração, paz que o mundo não conhece. The Holy Spirit is the great comforter, and He brings us peace into our hearts. Ele consola quando ficamos cheios de medo e nos ensina que Deus é amoroso e que Ele nos ajuda. So the Holy Spirit comforts us, and He tells us God is loving and that He wants to help us. E então, quando nós temos o temor do Senhor, mais a consolação do Espírito, então temos esse equilíbrio. So we have the fear of the Lord and the comfort of the Holy Spirit. We have a balance. E há muitas igrejas que focam demasiadamente no temor do Senhor. E é tudo sobre regras e satisfazer a Deus e não podemos desviar disso. Depois Deus fica zangado connosco. E é só temor. E isso não é saudável. So there are some churches that they focus on the fear of the Lord. It's all about rules and about being afraid of not satisfying the Lord. E depois há igrejas que focam demasiado na consolação do Espírito Santo, não é? E que está tudo bem, Deus deu o que quisermos, Deus vai nos perdoar, Deus tem a vida que quisermos, e focam muito bem no Espírito Santo, interessantemente, essas igrejas. Muito foco no Espírito Santo, de uma forma que nem é doutrinalmente correta. Não é? É um Espírito Santo que eu não conheço, que não está na Bíblia. And so then we have the churches where they focus too much on the comfort of the Holy Spirit. And they say, you can do whatever you want. God will forgive you. You can live any way you want to. It doesn't matter. And these churches often focus a lot on the Holy Spirit. And their doctrine about the Holy Spirit is actually wrong. It's not biblical. Mas o que nós vemos aqui nestas igrejas era um equilíbrio. O temor do Senhor e também a consolação do Espírito Santo. E realmente isso é uma grande bênção, não é? Quando nós podemos andar no temor do Senhor e sabemos que estamos a agradá-lo com a nossa vida.
ao mesmo tempo o conforto do Espírito Santo, porque nós pecamos, nós falhamos, mas o Espírito Santo está lá para nos confortar, consoante Ele vai santificar-nos. No temor do Senhor, Ele também nos vai confortar e consolar. And so it's a wonderful thing to have this balance. As we walk in the fear of the Lord and we know we are pleasing God, and the Holy Spirit is sanctifying us, at the same time we fail, we sin, but the Holy Spirit is there to comfort us as we go along in that fear of the Lord. E então, quando a igreja está a fazer isso e tem esse equilíbrio, naturalmente está também a evangelizar, está a contar a outros sobre este relacionamento maravilhoso que nós temos com o nosso Senhor, e nós vemos que eles multiplicaram. So when the church is doing this and has this balance, the natural outcome is that they are witnessing to others and evangelizing, and the church is growing. Muito bem. Eu acho que eu vou terminar aqui. Eu tenho aqui nos apontamentos um resumo de tudo, mas só para nós lembrarmos tudo que aprendemos, mas eu acho que eu vou saltar essa parte, que realmente nós possamos ser abençoados com este exemplo que nós vemos desta igreja em Jerusalém. Eu acho que este texto é mais sobre esta igreja do que sobre Paulo, porque a história continua depois de Paulo ir embora, não é? E nós vemos como eu acho que é um bom exemplo para nossas igrejas hoje.